vocês são, né, educadores uma vez, educadores sempre, né? Então é o nosso carinho, um pouquinho de carinho para vocês, da nossa equipe, do setor de ações complementares à educação. E obrigada que alguém lembrou de nós. Vocês merecem, claro que merecem. Mais que isso. Eu vou apresentar, antes de entrar na pauta dos trabalhos, a nossa equipe, que eu acabei de dizer, né? O setor, né? Quem são as pessoas? Eu acredito que muitos de vocês já conhecem, o setor de ações complementares à educação, que, né, fala a nomenclatura SASE. Vocês já ouviram falar, claro? Tem professores novos aqui que não ouviram falar desse setor? Todos já ouviram falar do setor, do SASE? Então, são as pessoas. Eu gostaria de apresentar quem está aqui, gostaria que ficasse de pé, né? Está na foto ali, os membros do SASE. Então, tem ali a Solange Ferreira, né? Ali no computador. Ela é assistente social, né, desse setor. Eu apresento a Solanginha. Essa que vos fala é a Solange Plaza. Está no escuro? Ali tem. Fica de pé, hein, Cel? A Cel, vocês, né, a nossa educadora de saúde. A Rita, na sequência, eu vou falar na sequência, porque aí vocês vão sabendo. A Rita de Cássia é também assistente social, né? E ela compõe esse setor. Ela não está aqui hoje, que ela dá aula à noite. A Sueli, a Maria Sueli, na sequência, também é assistente social. Ela, né, fez uma cirurgia e está de licença médica. A Regina Ferreira Pinhal, que está aqui na foto também, é assistente social. Ela também está numa missão difícil, né? Está acompanhando familiares, né? O pai está num processo bem difícil aí de doença, e ela está em Lins nesse momento, lá em Lins. O Pablo Danilo, que é o assistente social da equipe, ele estava aqui no início, né? Ele tinha compromisso, não pôde ficar o tempo todo. A Ana Helena é uma psicóloga escolar. Como eu falei, a Maria Imaculada, que é aqui a psicóloga, vocês conhecem. A Ivana. É a Ivana, vocês conhecem mais por Ivana, tenho certeza. E a Diná, nossa psicóloga também escolar. Né? E, bom, o Gelson vocês conhecem, Selma? O Odete Duarte conhece mesmo. Ah, o Odete Duarte conhece. O Gelson, né? É. E quem estudou na Unesp. Ah, quem não conhece? Aí, Gelson. Conhece. Vamos fazer trabalho. Eu sou assessor do SAS. A gente pode fazer trabalho. Ele é assessor do SAS. Ele está direto lá, junto, especificamente, né, junto com a Selma, tem alguns membros da equipe, né, no GGM, né, o grupo gestor. A Diná também faz parte, né, e ele, né, a Unesp é uma grande parceira, está sempre ali conosco. Bom, gostaria de dizer, a Esther, ela, gente, eu vou apresentar a Esther. A Esther, gente, ela é psicóloga do Poder Judiciário aqui de Presidente Prudente. E, graças a Deus, né, assim, é muito bom trabalhar com ela, eles são parceiros, inclusive, em todas as tarefas assim, e atividades da equipe. Mais especificamente nesse trabalho, nesse projeto que nós vamos apresentar, de prevenção à violência sexual, uma grande parceira nossa. Eu falo porque ela está em todas conosco, né? Então, quero agradecer a sua presença, né? Mesmo com o compromisso, mas está aqui, né, conosco. E vocês vão ver como é legal, porque nós tivemos outros trabalhos e o pessoal, né, sempre pontua como muito bom, os professores, a participação, a presença dele. Assim, né, e as contribuições, que são muitas, a gente tem que aproveitar, né, que tenha pessoas disponíveis e trabalhar junto mesmo. Eu quero agradecer, claro, a coordenação pedagógica, aqui a pessoa da Sandra, pela oportunidade, né, de estarmos trabalhando juntos. Eu vi que, tipo assim, pensei ali o tempo todo, enquanto você apresentava, enquanto você falava, porque, na verdade, eu acho que, não sei como o restante da equipe avalia, mas eu acredito que é uma somatória de coisas, porque, veja bem, ela está aqui falando da importância de trabalhar o jornal, mas com esse tema
da drogadição, das drogas ilícitas, mas assim, eu acho que vem numa sequência, porque olha só, nós vamos falar de drogas, nós vamos falar de violência. Olha, assim, tudo bem, são temáticas difíceis, mas que um casamento muito bom, eu acho que veio, parece que ficar redondinho nesse momento, e eu quero agradecer muito, né, por estarmos juntas aqui e podermos fazer esse trabalho assim, em parceria mesmo, né? Acho que só vinha somar mesmo, e quem vai ganhar com tudo isso, na verdade, são as crianças, porque estaremos de alguma maneira trabalhando, sabe, um pouco de prevenção, tudo bem, vamos ter casos de crianças envolvidas e famílias e tudo mais, mas é uma proposta, porque eu falo assim, o jornal ele é muito convidativo, né? Eu vi a maneira como a Sandra colocou, sabe, é um trabalho muito legal, e vai explorar, vai pesquisar, vai trabalhar, eu acredito, essa temática com as crianças, de uma maneira, eu sei a matemática, muito tema drogas e tal, mas de uma maneira assim, gostosa para as crianças, né? Montando esse jornal, pesquisando, eu acredito que vai ser bem positivo, né? Pessoal, então, não sei se ficou alguém de fora, mas eu quero agradecer também a presença de vocês que vieram aqui à noite. Eu acredito que quem veio, vocês vão entender o porquê de vocês estarem aqui hoje e a importância de vocês estarem aqui hoje. Já estão entendendo desde o início, eu acredito, mas né, na sequência, o quanto será importante esse trabalho, esse projeto. E ter, lógico, a presença, o apoio, a participação, o envolvimento de vocês em tudo isso. A pauta desse dia, então, a gente já fez a apresentação, né, o jornal também, a Sandra. Essa aqui, ô Sandra, essa aqui tinha colocado na pauta sobre o Google, mas não sei. Se aí, porque né, como está andar da hora também, não sei, que você me diz para eles alguma coisa. O Google Docs é um recurso do Google, né, que vocês conhecem, e eu propus para as meninas a gente utilizar para ser um canal de comunicação, de dúvidas de vocês. Né? Então a gente vai mandar para vocês, no e-mail de vocês, um link que vocês podem estar interagindo de alguma forma com a gente e fazendo perguntas. Né? Então o link é para vocês, é assim nessa aula, fazerem perguntas, dúvidas que vocês podem ter. Com relação ao segredo da tartaruga, a gente vai mandar um material, umas questões, né, para eles responderem via Google Docs. E aí, vamos imaginar, chegaram 10 questões de vocês, aí a gente vai responder, né, sem dizer a pessoa, não precisa, né, mas vai responder para todos. Então, de repente, a dúvida de um colabora no trabalho do outro. Então, acho que foi essa a boa ideia. É assim, gente, talvez vocês não conheçam, vou mandar no e-mail de vocês um link, né? Clique no link abaixo, quando você clicar, vai abrir um formulário, responde, ao final do formulário está enviar. Você clica e envia e aí a gente pega no nosso e-mail a sua resposta. É bem simples de usar. Os orientadores já usam com frequência, que eu mando as sondagens assim já há um bom tempo. Ele é bem prático, bem tranquilo. Você só vai clicar no link, ele vai abrir uma página, responde e enviar. Se tiver dúvida de uso, o orientador pode ajudar. Então. Pode, porque ele faz a sondagem periodicamente assim, nesse instrumento. Tá bom? Valeu, Sandra. Então, apresentação do projeto de prevenção à violência sexual, apresentação de conceitos importantes sobre violência, aí faremos uma leitura né, da história desse instrumental que vocês receberam, né, que é o Segredo da Tartarina, esse material pedagógico, que a Esther ela, né, vai ler a história para nós. Aí tem o filme O Segredo, que vamos passar para vocês, e depois encerra. Né? Nós estamos realizando esse trabalho, eu não vou me estender aqui quero entrar no projeto para a gente conversar sobre isso, e vocês já, a partir do momento que eu for trabalhando os slides, já tem as informações que nós vamos precisar, e se tiver alguma dúvida, nós conversaremos. Né? Acho que é a terceira turma já que a gente está fazendo essa formação, já fizemos com o 5º ano, né, professores do 5º ano do ensino fundamental.
Foi em janeiro também teve. Pessoas que venderam férias. Os professores que venderam férias fizeram. Oi? Precisa fazer novamente? Ah, vocês já fizeram? Quem que vendeu férias aqui? Quem vendeu férias, gente? Ó, eu fiz no ano passado, eu trabalhei 5 anos, fiz no janeiro. Olha, eu gostaria de que, não sei como a equipe vê, mas que vocês ficassem à vontade, quem já fez. Né, nós vamos estar passando aqui, inclusive, né, nós fizemos um pouco mais de uma compilação das informações para esse momento. No outro momento, acho que teve uma extensão mais de tempo, porém, vocês terão todas as informações que precisam e a equipe à disposição também. Ah, é, do jornal vocês não tinham, né? Mas vocês fiquem bem à vontade. Se quiserem, né, ficar aqui, eu acho que, né, também não tem problema. Gente, bacana isso que a Solange falou, que a pessoa fica à vontade, claro que nós não vamos prender ninguém, se vocês já fizeram, né, fica à vontade. Mas assim, o único diferencial é que o trabalho do projeto de prevenção à violência com o material O Segredo da Tartanina agora faz parte do programa Saúde na Escola, assim como o jornalzinho. Então, de certa forma, mesmo quem já fez, recebeu até agora o jornalzinho e vai ter as orientações do trabalho a ser desenvolvido. E, inclusive, nós temos muitas escolas que já estão fazendo, por meio dos professores de 5º ano, já estão desenvolvendo as atividades do Segredo da Tartarina. Nós estivemos recentemente em escolas que fizeram, por exemplo, tem alguém do Góes Brandão aqui? Isso, essas professoras aí, vou falar a verdade, eu não vontade de sair daqui e mandar elas virem, porque o negócio foi lindo lá, foi maravilhoso. Não só lá, em outras escolas também. Então, assim, recentemente nós estivemos lá. Então, veja bem, esse é o diferencial, que agora a gente precisa dar resultado, dizer para o MEC e para o Ministério da Saúde, olha, nós fizemos o que vocês determinaram que as escolas fizessem. Tá? Esse é o diferencial do ano passado. Tá? Nós teríamos que trabalhar violências. E como a gente, que são várias, né? Como a gente tem esse trabalho já, a gente vem fazendo sobre prevenção da violência do abuso sexual, a gente escolheu essa para a gente poder dar continuidade, inclusive, a essa proposta que a gente já vinha fazendo há anos e do ano passado para cá com esse material, tá? Mas mesmo assim, Cida, né? Cida, vocês fiquem muito à vontade. Se vocês acharem, né? Aí você só avisa lá o orientador pedagógico que vocês foram embora um pouquinho antes e ótimo, tá? Fica à vontade. Obrigada. Pessoal, então vamos lá. Vamos trabalhar, senão vocês saírem daqui muito tarde e vão brigar comigo. Não, né? Vocês vão praticar uma violência contra mim. Então vamos lá. Bom, então esse projeto chama-se, né, Projeto de Prevenção à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente nas Escolas de Ensino Fundamental de Presidente Prudente. Quem são os responsáveis? A Coordenadoria de Gestão Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, o SAS, né, o Setor de Ações Complementares da Educação, tem apoio do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CREAS, Criança e Adolescente, a Unesp, né, Departamento de Educação, o Conselho Tutelar 1 e 2, o Fórum de Presidente Prudente, né, hoje está aqui representado pela Esther, né, a psicóloga do Judiciário. Tá? Então, essa empreitada agora, né, é com vocês, e eu tenho certeza, bastante confiante, porque foi uma surpresa nas outras turmas, as produções das crianças, os trabalhos, mas eu acredito que tudo aconteceu por conta de que o professor, ele realmente abraçou essa ideia e foi realmente multiplicador e fez com que o projeto acontecesse. Sabe, a gente vê nas produções das crianças, em algumas unidades, assim, o quanto houve de empenho, envolvimento dos profissionais das crianças, né? Sem contar a importância de se trabalhar isso, né? Porque realmente trabalhar com crianças, com material didático dessa natureza, sabe, é o que a gente mais quer em termos de prevenção mesmo, né? Então, este encontro, ele propõe abordar alguns conceitos sobre violência contra crianças e adolescentes. Então, vamos entrar no conceito do que é violência doméstica.
Bom, é uma definição, então, da doutora Maria Amélia de Azevedo e da Viviane Guerra, do Departamento de Psicologia da USP. Né? Algumas pessoas da nossa equipe chegou a fazer esse curso de violência doméstica. Eu acho que lá no Judiciário também, né, Esther? Vocês fizeram pela USP. Eu cheguei a fazer, a Rita, alguns membros da equipe lá da Secretaria fizeram. Qual o conceito, então, de violência doméstica? É todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra a criança e adolescente, que, sendo capaz de causar à vítima dor ou dano de natureza física, sexual ou psicológica, implica, de um lado, uma transgressão do poder, dever de proteção do adulto, de outro, leva à coisificação da infância, isto é, uma negação do direito que crianças e adolescentes têm de serem tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Né? Então, quando coloca aqui, né, todo ato praticado por pais, parentes, responsáveis, né, implica, né, o que a gente vê. Né? Qual seria o papel do adulto? Qual seria, gente? Proteção à criança. Proteger essa criança, cuidar dessa criança. Né? Acontece tudo ao contrário, se tratando de violência doméstica. Né? Aquele, você vê pela lógica, deveria cuidar, né? É que comete o abuso. Então, quando fala que essa coisificação da infância, essa infância, em função desse poder de transgressão aí, desse adulto que pratica esse abuso, então, né, é uma coisa totalmente inversa, né, aquilo que deveria ser. E, infelizmente, né, a criança, vocês como educadores, sabem e conhecem as correntes pedagógicas e tal, que, né, a criança não deve ser tratada como um adulto em miniatura, como uma tábua rasa, como aqui, né, como o próprio estatuto, que também foi feita uma análise de todas as correntes, e entende que o adulto que a criança deve ser tratada em condições peculiares de desenvolvimento, que ela deve ser protegida, ela deve ser cuidada, é isso tudo que preconiza o estatuto. E ele tem, quando foi feito o estudo do ECA, todas as correntes pedagógicas ali, sabe? Quando a criança, ele considera a criança como uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, quer dizer que em relação ao adulto ela está em crescimento, ela está em desenvolvimento. Tá? E ela não deve ser tratada como objeto, como sujeito. Não é assim? Conseguiram perceber? E se tratando de violência, a gente vê que não acontece nada disso nesse adulto, né, que abusa, não leva, né, não está pensando em nada disso. E a gente vai depois entender melhor, né, o que deve acontecer assim com esse adulto que pratica esse tipo de ato, né, com as nossas crianças. As crianças e adolescentes, eles avisam de diversas maneiras, quase sempre não verbais, as situações de maus tratos, violência psicológica e abuso sexual, né? Fala basta, né? Mas as crianças, elas sinalizam sim. Eu vou mostrando para vocês no slide e vocês vão ver que vocês já devem até ter se deparado com alguma situação de criança que sofreu algum tipo de violência, seja psicológica, física, sexual, a própria negligência, a situação de maus tratos, os cuidados com a saúde também. Então, a definição, veja bem, gente, todas as violências, elas têm seus indicadores e tudo mais. Então, nós vamos nos ater a um aprofundamento maior da violência sexual. Porém, todas as formas de violência, elas trazem também os indicadores todos, né, que vocês vão ver na violência sexual, né, mais esmiuçado. Quando nós tivermos oportunidade de termos um trabalho mais aprofundado, nós entraremos em todas as violências de maneira mais aprofundada. Hoje, nós vamos enfocar mais a sexual. Bom, a violência física. O que é a violência física? Então, é o emprego da força física
né, praticado por parte dos pais ou responsáveis, padrastos, pode ser, pais adotivos, tios, avós, até um conhecido, tá? Contra a criança ou adolescente. E qual que é o objetivo? Ferir, danificar ou destruir, deixando ou não marcas, tá, evidentes. Então pode ser um simples tapinha, pode ser, desde um simples tapa, até o espancamento, em alguns casos, pode até vir a óbito, certo? Então, né? Por isso que eu lembro que a Esther deve lembrar também, quando nós fazíamos o curso lá, e que às vezes a gente perguntava, né, para Maria Amélia, com relação a palmarrada, um tapinha e tal, né? Então, ela sempre era incisiva em dizer não, né? Por quê? Aí, ela disse que é um ato assim. De repente, a pessoa começa um tapa, aí, sabe, isso pode crescer para uma coisa, uma agressão maior. E depende também do estado em que essa pessoa está. Você vai corrigir a criança através da violência física, a senhora através de um tapa, e pode caracterizar até violência por conta, às vezes, né, trabalhou o dia inteiro, está cansada, nervosa, tem que lavar a roupa, fazer janta, coisas assim, que as nossas famílias, muitas vezes, mas a gente também, muitas vezes, nos enquadramos na mesma situação, né? No mesmo contexto da nossa comunidade, enquanto trabalhadoras e tudo mais, né? Então, depende do momento, o seu ímpeto de raiva, de ódio, vai descarregar em cima da criança. Eu lembro que, né, a gente, lá no auditório, as pessoas perguntaram e ela falou sobre essas questões. Porque aí as pessoas, mas então eu não posso corrigir? Então eu não posso... Então, tem várias formas. Né? Então ela não apoiava mesmo, né, isso, e a gente traz para vocês refletirem. Né? Aí não podemos dizer que é por isso que a criança também não pode bater mais. Porque com o estatuto não pode bater mais, não é dessa maneira, gente. Né? Perpassa por outras questões, o fato e as situações, muitas vezes, de negligência das nossas crianças, da maneira como elas estão no ambiente familiar. Não é o fato de, porque muitas vezes, na maioria das vezes que a gente vê, que de uma leve correção, entre aspas, acabou acontecendo até o espancamento, em função do Estado. E a gente já viu situações na rede municipal, várias, de denúncias e tudo mais, né, de crianças que a mãe, pai ou responsável, seja qual for a avó, diz para você que não tinha intenção de machucar a criança daquele jeito, mas ficou tão nervoso, entendeu, que acabou descarregando toda a sua fúria na criança. Então é uma reflexão para nós, né? É uma reflexão para a gente pensar em como, né, nós podemos tratar isso com as famílias, no ambiente escolar, as crianças, discutir até com as próprias crianças, né? A violência psicológica, né? Ela também é conhecida como tortura psicológica, e ela ocorre quando o adulto ele deprecia constantemente a criança, bloqueia os seus esforços de autoaceitação, causando-lhe grande sofrimento mental. Sabe aquela assim, maneira de tratar a criança? Você fala, eu não bati nem nada, mas eu disse às vezes que ela é burra, eu disse às vezes que ela não consegue fazer, que ela é desengonçada, eu disse às vezes que ela é gulosa, que ela come demais, vem na escola só para comer. Às vezes a gente também está fazendo algum tipo de violência, por exemplo, a violência doméstica, ela não acontece dentro do ambiente familiar, mas a gente começa a discutir, falar sobre ela extrapola, vocês veem, né? A gente começa a olhar para o nosso cotidiano, a nossa rotina, tá? Não estou aqui para fazer nenhuma crítica com relação, mas eu acho que serve também para a gente rever um pouquinho das nossas atitudes, das nossas ações, de como que a gente, né, às vezes no dia a dia também, às vezes pratica algum tipo de violência, né, com as nossas crianças. A maneira de conduzir, a maneira de tratar, a maneira de falar, e aí é onde a autoestima dessa criança vai lá embaixo, e muitas vezes a criança que sofre violência psicológica, a Esther como psicóloga, a Diná, a Ana Helena, a Ivana, pode falar com muito mais propriedade do que eu, em termos de danos que isso pode ocasionar. Eu acho que elas teriam muito mais propriedade para dizer. Ela não deixa marcas aparentes, mas
ela é tão profunda e significativa quanto. Não é, meninas? Vocês concordam? Esse tipo de violência, a gente até focou ele um pouquinho, porque a gente considera também que, né, a violência psicológica, é bom nós percebermos bem, porque, né, existem muitas crianças sofrendo esse tipo de violência em casa, em outros espaços, e é importante enfatizarmos um pouco mais. Então, ela é extremamente frequente, mas é o mais difícil de diagnosticar, né? Justamente porque não deixa marcas, tá? E ela causa danos graves para o desenvolvimento psicológico das crianças e adolescentes. Gente, tão grave, às vezes a dificuldade da criança aprender, entendeu? Por conta de uma violência, bloqueios, né? Por conta de uma violência psicológica que ela vem sofrendo, né, muitas vezes. E vocês, eu acho que na sala de aula, o professor, ele com relação à violência, né, eu acho que depois que a gente começa a lidar com essas questões e entrou, fez esse curso e tal, e a gente tinha algumas dificuldades para entender algumas coisas. Hoje, eu pensei, a gente, né, nessa caminhada, nós queremos tanto, né, eu acho que num contato assim com vocês, que vocês sejam multiplicadores, que vocês nos ajudem a identificar esse problema que causa tanto dano para a nossa infância, porque vocês estão com uma faixa etária nas mãos altamente significativa e importante, né? Então, veja bem, eu consigo olhar para vocês, mas assim, vendo com grande importância a ação de vocês dentro de um trabalho dessa natureza, né? Aí, com relação à negligência ou abandono. A negligência ou abandono, ela caracteriza pela ausência dos pais ou responsáveis, quando eles falham também em termos de prover as necessidades emocionais, de saúde, educacionais, higiênicas de seus filhos e de supervisionar as suas atividades de modo a prevenir riscos, né? Vamos falar um pouquinho, tem a Selma na nossa equipe enquanto educadora de saúde, nós também que trabalhamos nessas questões, mas assim, por exemplo, quando a família ela falha em termos de prover essas necessidades, porque na verdade não é a criança que tem a culpa de ir com a roupa suja, de às vezes sem tomar banho, ou bebê com xixi até sujinho, né, de cocô. É alguém que cuida dessa criança que está negligenciando, que está falhando. Tá? E para isso, quem trabalha conosco, os orientadores, professores, existem as diretrizes onde a gente tem ali todos os nortes de como fazer, como proceder e como encaminhar. Porque negligência, assim, mas é negligência, aí isso a gente, se falhar demais, tem que encaminhar, tem que tomar providência, encaminhar para o conselho tutelar e tudo mais. Você orienta um, orienta duas, às vezes a Selma vai lá, também orienta um aspecto da saúde e tal, de higiene, e não há correspondência disso. Sabendo que a criança precisa, não é, de proteção, de cuidado, sabe? Ninguém vai fazer as coisas assim no ímpeto. Primeiro nós vamos orientar, nós vamos atender, nós vamos conversar. Se não houver mesmo uma resposta, aí vamos tomar outras providências. Solange, quer dizer que da questão da saúde primeiro a gente pode denunciar? Denunciar no ano? Sim. A gente tem uma menina que foi meu no segundo ano, numa divisão. E a mãe estava comigo de novo. E na divisão dele só estava aumentando. Minha mãe, o menino usava óculos. Então aquela história, né? Também não gosto de usar óculos. Agora eu tenho um pouco mais de 40, eu tenho que usar. Mas no caso dele é mais grave, porque o problema dele, tá, né? Se ele tivesse usado antes. Está interferindo para ele aprender, né? Tudo. Esse problema está aumentando, né? Então, quer dizer, agora a mãe voltou a ser minha de novo. Então, só que ela não aparece, sabe? De chamar, ela não aparece. Aí Ela eu... sair para postar. Então, esse caso. Primeiro, vamos nos respaldar na equipe, tá? A equipe vai atender, vai orientar. Que escola que é, mãe? Orientar quem? Eu ou a mãe? Não, vai fazer um atendimento com os responsáveis. Que a mãe não vem à escola. Em que escola você é? É chato falar, né? Não, gente, nós não. imagina. Mas eu quero dizer assim. Aqui tem profissionais, são todos... Gente, nós somos profissional. Então, deixa eu te falar. Ó, acho que como você chama? Chama a mãe. Oi?
meu anjo, deixa eu falar uma coisa para você. É o seguinte, qual seria a providência diante do que você colocou? Então, vamos fazer um contato com o profissional referência da escola. Tem lá, o diretor sabe, o orientador. Tá? Aí o profissional referência da escola vai tomar pé da situação, entendeu? Chamar os responsáveis. Tem uma assistente social que não pode fazer uma visita, muitas vezes até educador em saúde. A Selma sempre que é acionada nesses casos, ela articula, sim, né? Chama a mãe e tudo mais. Às vezes, na questão de saúde, gente, o que acontece? Os pais eles têm encontrado dificuldades em alguns encaminhamentos. Então, muitas vezes eles não têm essa persistência e não pensam na questão do direito do filho dele, na necessidade da criança, entendeu? Então, a gente tem que fazer aquela questão da sensibilização. Você chamou a mãe a primeira vez, ela não foi. Chamou a segunda vez, ela não foi. De repente, na segunda vez, ela até foi numa unidade básica de saúde perguntar, eu queria que o meu filho passasse por um oftalmologista. A senhora tem que marcar pro pediatra, passar pelo pediatra para depois ir pro... Aí a mãe já desiste, entendeu? Então, nós, na questão de oftalmologista e dermatologista, são as duas únicas situações que a gente está conseguindo dar uma mão para as escolas, no sentido de adiantar, até porque oftalmo tem tudo a ver com o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, aí já são questão de processo de saúde, né? Não dá para a gente discutir aqui, mas essa questão de auxiliar. Então, uma coisa é negligência. Se você chamou, a mãe está com a criança lá 1 ano, sem óculos, se ela precisa de óculos, ela já está numa situação de negligência. Então, assim, chama. O que a Solange está dizendo você já chamou a mãe, ela não apareceu, então entre em contato através do orientador, do diretor, com o assistente social referência. O assistente social pode fazer uma visita domiciliar. Nessa visita vai elucidar muitas dessas questões, né? E até fazer a mãe entender essa dificuldade toda e a gente tentar fazer o que for necessário no sentido de encaminhamento. Não deu certo? A gente encaminha para o conselho tutelar. Certo, Solange? É criança e um idoso tinha que ser atendimento preferencial. Primeiro. Nossa, demora demais os atendimentos. Então, mas desse, nós não somos da saúde, amor. Mas à medida que você... Gente, só esclarece que esse material, vocês são portadoras da experiência da escola, tá? Você já